como eu te digo, a gente é responsável pelos nossos descendentes, né? Aquilo que vem dos nossos antepassados. Quero ver as gerações participando, eu acho que o caminho é esse. Essa alegria e tocar isso de geração para geração. Na capital cearense, uma das famílias mais importantes do século XIX se destacava no cenário político e religioso. Figuras como o magistrado Paulino Nogueira, José Pedro Soares Bugão, Domingos José Nogueira Jaguaribe, Antônio Pinto Nogueira Cioli, Francisco Xavier Nogueira e João Dias Nogueira, sendo todos membros da família Nogueira. Todos eles acumularam polêmicas e desafetos ao longo do tempo. Os padres Francisco Xavier Nogueira e João Dias Nogueira estiveram envolvidos em muitas polêmicas nos jornais da época. Em 1867, receberam um processo por crime de venda de favores divinos em troca de dinheiro. Em 1857, foram acusados de falsificarem documentos para a realização de um casamento de um homem já casado. Mas todas essas acusações foram absolvidas. Vamos conhecer a história de cada uma dessas figuras tão ilustres na sociedade cearense. Paulino Nogueira nasceu em 27 de fevereiro de 1841 e foi batizado na Catedral da Sé pelo seu tio padre João Dias Nogueira. Abre aspas. Refere minha mãe que nesse dia, tendo ido à matriz ouvir a primeira missa de seu irmão padre, João Dias Nogueira, no meio do ato teve as dores e voltando para casa deu-me a luz com felicidade, de modo que quando meu tio padre retornou a casa, já me encontrou nascido, fecha aspas. Seu pai, Francisco Xavier Nogueira, faleceu aos 57 anos, em 1854. Ele era oficial maior da Secretaria da Assembleia, tendo conseguido ordenar 2 padres na família, seu cunhado, João Dias Nogueira, e o filho, padre Francisco Xavier Nogueira. Abre aspas. A casa onde nasci e onde meus pais moravam era velha e de má aparência, situada ao lado direito da matriz, comprada depois pela Câmara Municipal, onde foi construída uma praça arborizada diante da Sé, fecha aspas. Paulino Nogueira era neto do capitão Antônio Borges da Fonseca, que foi filho do primeiro governador do Ceará, Antônio José Vitoriano Borges da Fonseca. Seu irmão, Antônio Nogueira Borges, estabeleceu-se em Recife como sócio da casa comercial Caminha Encia. E conhecendo os desejos do seu irmão caçula em se formar em direito, convidou-lhe para ir para sua companhia, ajudando-lhe assim com comida e casa. Mas, faltando-lhe recursos para a viagem, Paulino aceitou o emprego de secretário no Liceu do Ceará, com gratificação mensal de R$30 mil, em 3 de agosto de 1859. Após 3 meses, Paulino partiu para Recife, no vapor Iguaraçu da Companhia Pernambucana, às 4 horas da tarde para o porto de Aracati. Mas, apesar do grande desejo de completar seus estudos, era um sonho doloroso a sua partida. De manhã bem cedo, o jovem chorava sem parar. Na ocasião da despedida para sua mãe e irmãs, soluçava desde a sua casa até a praia, causando aflição aos parentes e amigos. Abre aspas. Tinha eu 18 anos de idade e era a primeira vez que eu me separava da família, a quem sempre fui muito apegado, fecha aspas. No dia 26 de dezembro de 1859, Paulino Nogueira chegava à capital da Paraíba e se deparava com o imperador e toda a sua comitiva. Navios conduziram o imperador Dom Pedro II e sua comitiva numa expedição exploratória em direção ao Nordeste brasileiro. Por essa razão,
houve um atraso na partida de Paulino para Recife. Abre aspas, pela primeira vez vi Dom Pedro II como que me parecia um sonho, principalmente à vista do entusiasmo ou quase delírio com que ele era tratado. Fecha aspas. Em Recife, Paulino passou grande necessidade para se formar na faculdade, depois que seu irmão Antônio Borges se mudou de Recife. Abre aspas, meu irmão padre me ajudou muito com meus estudos em Recife, pois era deputado e presidente da Assembleia do Ceará na época, fecha aspas. Em seu 5º ano de faculdade, Paulino e um colega criaram um jornal conservador chamado A Crença. Esse jornal teve grande êxito, mas lhe causou grandes desafetos acadêmicos. Paulino Nogueira formou-se bacharel em 22 de dezembro de 1865 pela Faculdade de Direito do Recife, sendo uma das mais antigas do país. Foi criada em 11 de agosto de 1827 por um decreto imperial. Em janeiro de 1866, retornou ao Ceará, quando fez sociedade de advocacia com o doutor Domingos José Nogueira Jaguaribe, com escritório localizado na Rua da Boa Vista, número 25. Doutor Paulino casou-se 2 vezes. A primeira vez em 22 de dezembro de 1866, com Dona Ana Franklin de Alencar, filha do português João Franklin de Lima. Ela era a prima legítima do escritor cearense José de Alencar. O casal teve 2 filhos. O primeiro, o engenheiro civil João Franklin de Alencar Nogueira. A outra faleceu ainda criança. Dona Ana Franklin de Alencar faleceu aos 40 anos, em 21 de maio de 1888. Sua morte foi anunciada nos principais jornais da época. Já viúvo, casou-se com Clotilde Nogueira Jaguaribe, em 24 de janeiro de 1891. Ela era filha do Visconde de Jaguaribe e prima de sua primeira esposa. O casal teve apenas uma filha, Maria José Jaguaribe Nogueira. Dona Clotilde Jaguaribe faleceu aos 80 anos, em junho de 1941. Sua morte foi destaque no jornal A Ação. Paulino Nogueira, após concluir o curso de Direito em Recife, regressou a Fortaleza e ingressou no jornalismo político como colaborador do jornal A Constituição, órgão do Partido Conservador da capital. O jornal era dirigido pelo seu futuro sogro, Domingos José Nogueira Jaguaribe, depois Visconde de Jaguaribe. Doutor Paulino permaneceu nesta atividade até 1885, quando se retirou da militância partidária. Ele também colaborou em outros jornais da época, como A Quinzena e A Verdade. Em 1869, Paulino Nogueira foi demitido da Secretaria do Governo do Ceará pelo então presidente da província, João de Souza Melo e Alvim. O jornal Ceará noticiou sua demissão com o tema "A safadeza política vem de longe". Abre aspas, foi demitido de cargo de oficial maior da sua secretaria o honrado doutor Paulino Nogueira, porque não quis mentir em um documento público, fecha aspas. No cenário político, doutor Paulino foi titular da Secretaria do Governo da Província da Bahia em 1871. Em 1873, foi diretor-geral da Instrução Pública da Província do Ceará e vice-presidente da Província do Estado de 1873 a 1878. Em 1888, no governo do Dr. Caio Prado, Paulino Nogueira foi nomeado provedor da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, cargo que voltou a ocupar em 1906 no governo do Dr. Nogueira Acioli. Em 1892, ocupou o cargo de desembargador do Tribunal de Apelação do Ceará, até a sua morte em 1908. Paulino Nogueira também foi um dos fundadores da Faculdade de Direito do Ceará e o seu primeiro professor de Direito Criminal em 1903.
Em 4 de março de 1887, foi criado o Instituto do Ceará, sendo a mais antiga instituição cultural do Ceará e uma das mais antigas do Brasil. A iniciativa da criação do Instituto partiu dos senhores Antônio Bezerra de Menezes, Barão de Sturdet, João Augusto da Frota e Paulino Nogueira, sendo ele o primeiro presidente da instituição, ficando à frente durante 22 anos até a sua morte em 1908. O Instituto do Ceará é de caráter científico sobre diversos temas, em especial a história, a geografia e a antropologia. O Instituto mantém uma biblioteca com 35.900 títulos catalogados, aberta para o público. O Barão de Sturdet é um dos seus principais benfeitores, com várias obras publicadas. Dr. Paulino Nogueira também publicou vários textos de cunho historiográfico na revista, sendo suas obras de destaque O Padre Piapina, O Rei Dom João VI, A Fortaleza do Ceará e Vocabulário Indígena, em uso na província do Ceará, pois era um estudioso da língua tupi. A genealogia de Paulino Nogueira Borges da Fonseca é uma das mais importantes do Ceará, sendo ele primo 10º da princesa Isabel e primo 9º do imperador Dom Pedro II. Paulino Nogueira também era primo 6º do Manuel Teodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil, além de primo 9º do empresário Edson Queiroz. Doutor Paulino tinha também como dotekavô o rei Manuel I de Portugal e sua dotekavó, a rainha de Portugal, Maria de Aragão e Castela. O desembargador Paulino Nogueira faleceu aos 67 anos, durante a madrugada do dia 15 de junho de 1908, em sua residência na Praça José de Alencar, causando grande comoção para a população de Fortaleza. Por ocasião de sua morte, foi realizada pelo Instituto do Ceará uma sessão extraordinária solene e fúnebre, em 15 de agosto do mesmo ano, no Palacete da Sociedade Fênix Caixeiral. Em sessão solene, foi homenageado com o discurso do consórcio João Batista Perdigão de Oliveira e do seu amigo Barão de Sturdet. Sua missa foi celebrada na Catedral da Sé, igreja onde foi católico praticante. Doutor Paulino Nogueira era patrono da cadeira 29, da Academia Cearense de Letras. Ele também recebeu nome de rua no bairro Benfica. Paulino Nogueira Borges da Fonseca foi uma das maiores personalidades do Ceará. João Franklin de Alencar Nogueira nasceu em 27 de outubro de 1867 em Fortaleza. Em 1896, formou-se engenheiro civil pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro, sendo a escola de engenharia mais antiga das Américas. João Nogueira, como engenheiro civil, desempenhou pela sua competência os mais elevados cargos da rede de viação cearense e diretor da Estrada de Ferro de Baturité. Como engenheiro-chefe da locomoção, realizou sua primeira viagem mensal em companhia de colegas que iam fiscalizar os serviços da estrada. Em determinada estação, desceu João Nogueira ao avistar umas máquinas novas. Afastou-se dos companheiros a fim de examiná-las de perto. O vigia, vendo aquele homenzinho desconhecido, de mãos cruzadas para trás e que ia em direção das máquinas, advertiu de que era proibida a pessoas estranhas a entrar no local. João Nogueira, como chefe da locomoção, que o vigia ainda não conhecia, retrocedeu, aceitando a advertência. Logo depois, o pobre operário, sabendo que aquele estranho era o novo engenheiro-chefe, foi correndo procurá-lo. Senhor doutor, não sabia que era Vossa Excelência, perdoe-me, fecha aspas. Em seguida, João Nogueira colocou a mão no bolso, tirou de dentro uma nota de 10 contos de réis e entregou ao vigia, explicando, abre aspas, o senhor cumpriu o seu dever, estou muito satisfeito, fecha aspas.
Em 16 de setembro de 1931, é reinaugurado o forno crematório para o lixo da Prefeitura Municipal de Fortaleza, na Jacarecanga. O forno foi adquirido pelo então presidente Antônio Pinto Nogueira Scioli em 1910, mas estava desativado e foi recuperado pelo engenheiro civil João Franklin de Alencar Nogueira. O monumento do imperador Dom Pedro II na Praça da Sé, em Fortaleza, foi inaugurado em 1913 como forma de gratidão dos cearenses pelo monarca. A comissão chamou o engenheiro João Felipe para o assentamento, mas o mesmo se recusou, pois era republicano. Com a recusa, foi a comissão bater as portas do engenheiro civil João Franklin de Alencar Nogueira, que aceitou o encargo, mas com uma condição: não receberia pagamento algum por seus trabalhos profissionais. Ele mesmo escreveu, abre aspas, raramente realizei trabalho algum com tanto amor e satisfação quanto o levantamento desta estátua. Fiquei pago com o melhor das moedas, que é o prazer íntimo e duradouro de ter prestado um serviço, pequenino embora, a lembrança deste justo a quem meu pai, desde os meus mais verdes anos, me ensinou a venerar, fecha aspas. Em frente à Sé podemos ver a Praça Caio Prado, toda cercada de grades e tendo ao centro a estátua de Dom Pedro II, envergando o uniforme de almirante da Imperial Armada. Antônio Rodrigues Ferreira, conhecido como Boticário, foi prefeito de Fortaleza em 2 mandatos, de 1843 a 1859. Em sua homenagem, foi renomeada a Praça Municipal para a Praça do Ferreira. Boticário faleceu em 1859, sendo sepultado no antigo cemitério São Casimiro. Mas, em 1925, o engenheiro João Nogueira, comovido com os restos mortais do boticário no ossário esquecido do João Batista, mandou construir às suas custas, sem ajuda de ninguém, um jazigo decente para ele no cemitério São João Batista. Em 1925, João Nogueira fez parte da comitiva do governador do estado, José Moreira da Rocha, na viagem para Juazeiro do Norte. Lá se encontraram várias personalidades importantes, como o advogado Raimundo Gomes de Matos. Eles foram recebidos pelo próprio Padre Cícero para a inauguração de sua estátua na cidade. E se aglomerava para ver o seu governador e toda a sua numerosa comitiva. Numa das janelas, vê-se o famoso levita ao lado do ilustre hóspede, desembargador Moreira da Rocha. Em 1911, João Nogueira e sua irmã Maria José foram padrinhos de batismo de Alzira, filha de sua prima Maria Saraiva. Já em 1913, João Nogueira foi padrinho de batismo de Carolina Nogueira, filha do seu primo Eduardo Dias Nogueira. João Nogueira tomou posse como membro do Instituto do Ceará em 19 de julho de 1941. No Instituto, ele escreveu vários artigos, sendo o mais relevante as inscrições do Serrote da Rola em Santana do Acaraú em 1893. Ele também foi autor do livro Fortaleza Velha, que reúne 28 textos sobre a antiga Fortaleza. João Nogueira foi homenageado com seu nome na estação ferroviária do Baú, distrito de Guaiúba. Ele faleceu aos 80 anos, na madrugada do dia 2 de dezembro de 1947, deixando a sua irmã e fiel companheira Maria José, do qual ele compôs em 1912 uma Ave Maria e dedicou a sua querida irmãzinha. Abre aspas, entre as mulheres a preferida, a escolhida do amor de Deus, Virgem Celeste, se tu bendita, na terra aflita, nos calmos céus. Em 1948, por lei municipal, foi dada a uma rua de Fortaleza seu nome, Engenheiro João Nogueira. João Franklin de Alencar Nogueira, além de historiador e de engenheiro civil, também foi um grande conhecedor da mecânica e realizou vários pequenos inventos, às quais ele mesmo não dava muita importância. Como inventor, criou um escape para relógio, para acabar com aquele barulho do tic-toc.
Ele também criou uma turbina para a fabricação de açúcar, inteiramente desconhecida na época, mas que depois passou a ser fabricada por uma empresa americana, após um colega de faculdade mostrar o invento para esta empresa nos Estados Unidos. Com sua morte, foi homenageado com sessão solene pelo Instituto do Ceará, com discurso da consórcia Alba Valdez, primeira mulher a ingressar na Academia Cearense de Letras. Já sua irmã Maria José Jaguaribe Nogueira faleceu em 1968 e foi também homenageada no Instituto do Ceará, pelo consórcio Albano Amora. João Franklin de Alencar Nogueira, Joãozinho como era chamado na intimidade, era católico e se considerava monarquista. Todos os sábados estava no cemitério São João Batista, visitando o túmulo de seu pai, quem ele tanto venerava. Doutor João Nogueira, assim como seu pai, o eterno desembargador Paulino Nogueira Borges da Fonseca, foi a figura de homem, da alta expressão da sociedade e das letras históricas cearense. Um dos irmãos que mais se destacou do desembargador foi o padre Francisco Xavier Nogueira, nascido em março de 1825. Ele foi ordenado padre pelo Seminário de Olinda em 1847, onde foi nomeado vigário de Có em 49, e em 1851 nomeado vigário colado de Santana do Acaraú. Em Santana, dirigiu a construção da ponte sobre a Lagoa da Caridade e foi eleito vereador de Fortaleza em 1851 e depois deputado estadual pelo Ceará, do qual foi presidente da Assembleia Legislativa em 10 legislaturas. Padre Francisco Xavier foi considerado um dos melhores políticos do seu tempo. Ao lado do seu tio, também Padre João Dias Nogueira, trabalharam juntos na paróquia de Santana. Padre Francisco Xavier Nogueira faleceu em 20 de julho de 1898, sendo sepultado na matriz de Santana. Padre Xavier Nogueira é dono do maior paroquiato de Santana do Acaraú. Ele ficou à frente da paróquia de Santana durante 47 anos, de 1851 a 1898, ano do seu falecimento. E esse paroquiato extenso foi algo importante, muito importante, para a pequena cidade de Santana do Acaraú. Uma vez que o Padre Xavier Nogueira, líder do Partido Conservador, exerceu vários cargos importantes. Por diversas vezes foi deputado provincial, várias vezes esteve à frente da província como presidente interino. Todos esses cargos trouxeram para Santana do Acaraú muitos benefícios. Um deles, a construção da ponte sobre a Lagoa da Caridade. Conta também a história oral que o padre Xavier Nogueira era médico homeopata em Santana do Acaraú, que tinha um grande conhecimento de ervas, plantas medicinais, e do preparo destas plantas e outras substâncias para a fabricação de remédios, cuidava de muitos doentes que não tinham condição de pagar em Santana do Acaraú. Então, há uma fama, há uma oralidade que dá conta de que o padre Xavier Nogueira era médico também, e que cuidava de muitas pessoas doentes em Santana do Acaraú, sobretudo os mais pobres, os mais desvalidos. Esses 47 anos de paroquiato do padre Xavier Nogueira não foram muito tranquilos. Em muitas ocasiões, o padre Xavier Nogueira foi perseguido, graças à rivalidade dos partidos conservador e liberal. Ele era líder do Partido Conservador. Há um relato de uma dessas perseguições sofridas pelo padre Xavier Nogueira no livro Município de Santana, que diz que o padre Xavier Nogueira escapou de uma perseguição à bala dentro da igreja matriz de Santana do Acaraú. Seu tio, o padre João Dias Nogueira, nasceu em 1816, sendo filho de um português. Ordenou-se padre em 1840 e nomeado vigário substituto na Igreja da Sé em Fortaleza em 1842. Em 1850, o padre João Dias Nogueira viajou para a cidade do Rio de Janeiro para assumir o cargo de capelão na Pedioca. Mas o padre João Dias foi demitido de seu cargo em fevereiro de 1851, retornando assim para o Ceará.
A corveta Pedioca foi um navio de guerra da Armada Imperial Brasileira, comprada dos portugueses em 1827 e desativada em 1854. João Dias foi vigário coadjuntor de Santana do Acaraú, onde fundou a Igreja de São João Batista com recursos próprios. Na cidade, fez muitos inimigos, como líder do Partido Conservador ao lado do seu sobrinho, o padre Francisco Xavier. O padre João Dias teve 2 filhos, Teresa e Eduardo. A primeira foi enviada para Fortaleza, aos cuidados do seu sobrinho, o desembargador Paulino Nogueira. O segundo foi dado para outra família, onde se formou em Direito em Recife. Em 1867, o padre João Dias foi nomeado primeiro capelão de Uruburetama, onde fundou o cemitério municipal. Faleceu em 28 de março de 1876, na cidade de Uruburetama. O segredo do padre foi guardado a 7 chaves pela família Nogueira, para que ele pudesse, assim, continuar exercendo sua função de líder religioso. João Francisco Dias Nogueira e Francisco Xavier Nogueira, ambos padres, ambos sacerdotes, têm uma importância imensa para a história do município cearense de Santana do Acaraú. Essa perseguição não era sofrida só por ele, era sofrida também pelo seu tio, João Francisco Dias Nogueira. O único trecho do livro Município de Santana que cita o padre João Francisco Dias Nogueira apenas relata que ele foi o construtor da Capela de São João, da Igreja de São João, que ficava no bairro de Alto de São João, hoje o bairro de São João. O padre João Dias foi um dos padres mais polêmicos do sertão do Ceará no século XIX e início do século XX. Em Santana do Acaraú, o padre João Dias teve vários inimigos que acabaram acusando o padre de possuir bens inapropriados. Eduardo Dias Nogueira foi o segundo filho do padre e nasceu em 1861 em Santana do Acaraú. Ele iniciou seus estudos na Faculdade de Direito do Recife em 19 de março de 1888 e formou-se em 28 de junho de 1892, onde recebeu o grau de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. Doutor Eduardo Nogueira atuou como promotor na cidade do Crato, Itapipoca e juiz substituto em Cascavel e em Milagres. Em 1920, foi eleito prefeito na cidade de Senador Pompeu, onde ficou até 1922. Ele casou-se com Maria Gomes de Matos, irmã mais velha do advogado cearense Raimundo Gomes de Matos. O casal teve 4 filhos, o juiz Alcebiades Nogueira, Francisco, Carolina e o engenheiro agrônomo João Gomes de Matos Nogueira. Em 1880, foi criada a Sociedade Cearense Libertadora, que tinha como objetivo libertar os escravos. A sociedade atuou em Fortaleza e em todo o Ceará, e foi uma das responsáveis pela abolição da escravidão no Brasil. Em janeiro de 1883, Dr. Eduardo Dias Nogueira foi nomeado um dos diretores da Sociedade Cearense Libertadora, onde no mesmo ano a sociedade conseguiu libertar os últimos 116 escravos da cidade de Araripe. Em Senador Pompeu, o doutor Eduardo e sua família moravam no distrito de Miguel Calmon, onde eram os maiores proprietários do lugar. Em 1932, seu filho, Francisco Gomes de Matos Nogueira, escreveu no jornal A Nação, criticando o prefeito Doutor Alcides Barreira pela venda do palacete da cidade. Abre aspas, a Câmara Municipal, o melhor palacete da cidade, edificado quando foi prefeito meu honrado e saudoso pai, o desembargador Eduardo Dias Nogueira, fecha aspas. Senhor Eduardo Dias Nogueira, ex-prefeito de Senador Pompeu, que governou o nosso município no período de 1920 a 1922.
Infelizmente, nós não dispomos de muitos documentos, né, para nos servir de base, para contar um pouco do contexto político do Senado Pompeu nesse período. Porém, as informações que nós obtivemos é que o senhor Eduardo, ele foi coletor estadual, né, hoje a atual Cefaz. Ele também foi juiz de direito aqui na comarca de Senado Pompeu. E um fato que eu posso citar, que com certeza deve ter marcado muito a gestão do ex-prefeito Eduardo Dias Nogueira, foi a construção do Açude Patu, que é justamente nesse período em que inicia-se as obras do Açude Patu, volta de 1919 e paralisa em 1923. Então, está a todo vapor aquele canteiro de obras, o Açude Patu, a construção da Vila dos Ingleses, e que posteriormente toda essa área, né, em 1932, serviu para a instalação de um dos 7 campos de concentração do Ceará na seca de 1932. Em 1926, o juiz Eduardo Dias Nogueira recebeu 3 meses de dispensa para tratar sua saúde. Mas, em novembro do mesmo ano, faleceu aos 65 anos, vítima de uma úlcera, sendo sepultado no cemitério São João Batista, em Fortaleza. João Gomes de Matos Nogueira nasceu na cidade do Crato, localizada ao sul do estado do Ceará, tendo como padrinho o primo de seu pai, o padre Francisco Xavier Nogueira, que faleceu um mês depois do batismo do afilhado. Formou-se engenheiro agrônomo pela Escola de Agronomia de Pernambuco em 1923. João Nogueira foi chefe da seção de fomento agrícola no Rio Grande do Norte, além de inspetor-geral da Fomento no Nordeste. Ele exerceu altos cargos, sendo destaque nos principais jornais da época. João Nogueira chefiou também o Serviço Florestal no Ceará e foi chefe do Parque Nacional de Ubajara em 1964. Foi também vice-presidente do Clube dos Diários em Fortaleza. João Nogueira era casado com Dona Alda Maia e genro do saudoso Pengentino Augusto Maia. Doutor João Gomes de Matos Nogueira faleceu em 1965, vítima de um ataque cardíaco, sendo sepultado no cemitério São João Batista, em Fortaleza. Sua morte foi anunciada nos principais jornais da capital cearense, sendo de grande comoção para os familiares, amigos agrônomos e funcionários do Ministério da Agricultura. Ele administrava um imóvel do Estado, do governo do Estado, para a produção de sementes distribuídas depois aos agricultores. Mas era vulgarmente conhecido lá por todo mundo como lavoura seca. A dignidade e a capacidade com que ele administrou esse imóvel fez com que ele se tornasse uma pessoa muito respeitada na comunidade. E eu pessoalmente sou muito reconhecido a isso. Mesmo depois que ele saiu de Quixadá, os laços de vinculação dele conosco não desapareceram. Tanto assim que alguns anos depois eu pude participar de um evento que comprovou, que reforçou essa minha afirmativa. Maria de Jesus Holanda foi eleita Miss Ceará. E a nossa colônia em Fortaleza, com muita justiça, prestou a ela uma homenagem que foi prestada no Massapeense Clube. E então fui mandado para Fortaleza para representar o prefeito na solenidade. E a minha alegria foi grande quando, ao chegar ao clube, notei que quem iria presidir a mesa da parte formal, da parte mais séria, digamos assim, era ele, numa demonstração maior ainda, e que ele se mantinha vinculado conosco, com o nosso Quixadá. E manifesto a minha alegria por poder participar dessa homenagem, digamos, ao doutor João Nogueira.
Seu irmão, Alcebiades Gomes de Matos Nogueira, era formado em Direito, sendo juiz na cidade de Jucas, conhecido na pequena cidade como Doutor Nogueirinha. Já o seu outro irmão, Francisco Gomes de Matos Nogueira, também era engenheiro agrônomo. Doutor Francisco Nogueira foi o engenheiro agrônomo responsável pelo território federal de Ponta Porã em 1943, no Mato Grosso do Sul. Em 1883, sua filha Tereza Nogueira casou-se com o fiscal da prefeitura Pedro da Silva Dantas. O casamento foi organizado pelo desembargador e realizado na antiga catedral. Em 1884, seu irmão Eduardo Dias Nogueira foi padrinho de batismo de Manuel, primeiro filho de Terezinha. Manuel morou com seu tio Eduardo na fazenda Taguari e conseguiu um bom emprego de tesoureiro na estrada de ferro de Baturité, através do seu primo João Franklin de Alencar Nogueira, então chefe da locomoção. Em 1885, o desembargador Paulino Nogueira e sua esposa Ana Franklin foram padrinhos de batismo de Maria Saraiva, filha de sua sobrinha Terezinha. Já em 1887, Barão de Estúrdet, ao convite do amigo Paulino Nogueira, foi padrinho de batismo de Joaninha Dantas. Em outubro de 1863, foi vendida a farmácia do ex-prefeito Antônio Rodrigues Ferreira para o farmacêutico Pedro Nogueira Borges da Fonseca, localizada na Praça da Sé, número 24. Em 1883, com o casamento de sua sobrinha Terezinha, o farmacêutico Pedro Nogueira Borges cedeu uma casa de taipa na rua Floriano Peixoto para a sobrinha morar, até se estabelecer. Pedro Dantas foi nomeado fiscal da Prefeitura de Fortaleza em 1881, onde exerceu o cargo durante 25 anos. O velho Pedro Dantas era venerado pelas famílias Nogueira e Dantas. Suas qualidades eram admiradas pelo desembargador Paulino Nogueira, o qual permitiu o casamento da sobrinha com um homem pobre, mas de conceito e moral cristã. Pedro Dantas faleceu aos 89 anos na manhã de domingo, do dia 20 de maio de 1945, no antigo Mata Galinha. Já Dona Terezinha Nogueira, conhecida por sua santidade e paciência, faleceu aos 86 anos, em 11 de junho de 1947, 7 meses antes da morte de seu primo, João Franklin de Alencar Nogueira. Dona Terezinha e seu irmão Eduardo eram filhos do padre. A família do padre morava em Fortaleza, importante família. Era ela e um tio Eduardo, que ela chamava tio Eduardo. Esses dois eram filhos do padre. A família nutria todas as necessidades dela, mas não queria que o seu segredo viesse a público. Então, a Dona Terezinha vivia excluída da sociedade. Ela não gostava que ninguém falasse nisso. Esse assunto ela não gostava. Ela foi um pouco reprimida porque foi criada por duas irmãs do padre Nogueira, né? Então, e elas reprimiam muito, elas não queriam que essa criança, esse adolescente, né? Frequentasse a escola. Já o seu irmão Eduardo se formou em nível superior. Por ser homem, não teve problema nenhum de ser apresentado à sociedade. Recordo que minha mãe falava sobre o avô, mas na cidade de Senador Pompeu, onde meu pai e minha mãe, depois de casamento em Fortaleza, que foi na Lagoinha. Eduardo e Dona Terezinha, mesmo depois de casados, mantiveram uma relação muito amigável e afetuosa entre eles. Minha mãe sempre contava sobre viagens e visita ao tio Eduardo. Deve ter sido assim uma superação, né? Eu não falo um sofrimento, mas assim ela deve ter se superado muito em saber que aquela figura que é o pai, que ela deveria se dirigir através, né, do nome pai, ela teria, né, foi forçada a se colocar
como sobrinha, né? Referindo a ele como tio. Eu já soube que ela era filha de um padre, agora com o descobrimento da família. Porque existe um preconceito, né? Um preconceito. Há muito tempo existe a cultura desse preconceito. E como você lidar com uma situação onde a sociedade inteira pensa diferente ou foi programada para pensar diferente, né? Então eu acho que houve muita separação e por parte da época ela foi uma mulher sábia, porque isso é secundário, tá? Então o que vale é o que tinha dentro do coração dela. Apesar de não ter nascido em uma família de artistas, e sim de políticos e religiosos, Dona Terezinha Nogueira casou-se com um amante da música, que por volta de 1918 a 1930, a residência do casal no antigo Mata Galinha se tornou um dos pontos de encontros mais visitados do subúrbio de Fortaleza. Neste ambiente simples, havia uma troca de experiências de pintores, músicos e poetas dos mais variados estratos sociais. Nos finais de semana, o ponto de encontro inusitado atraía vários artistas, como o cronista Caio Cid, o dentista e músico Mamete Cirino, o pintor Júlio de Azevedo, o flautista Antônio Moreira, o violonista e maestro Edgar Nunes, o contrabaixista de orquestra Boanângenes Gomes, sua irmã Porangaba, o poeta Otacílio de Azevedo, Mundico Calado, Adalberto Carneiro e vários outros da boemia, além dos anfitriões, o músico Quincas Dantas e o roxinol do Mata Galinha, Joaninha Dantas. Com toda essa influência musical, a família Dantas teve uma grande prole de novos talentos que continuam até hoje levando esse legado adiante. Meu amor, quando te vejo, fico a suspirar. Por que é que tu não vê que eu vivo a te esperar? Além dos padres, também havia duas religiosas na família. A primeira, irmã Claudina Maria de Fortaleza, nascida em 1920, tendo como padrinho o seu primo, o juiz Alcibiades Nogueira. Irmã Claudina dedicou toda a sua vida ao trabalho missionário. Trabalhou durante anos na Casa do Pão de Santo Antônio, em Belém do Pará, e faleceu em agosto de 1987. Maria José Ferreira Dantas era minha irmã mais velha. Após entrar no convento, ela passou a se chamar Irmã Claudina Maria de Fortaleza. Quem visse a freira, mas sabia que os pais não iam consentir ela ir. E eu não tinha condições de fazer um joval e tudo. Irmã Claudina sempre foi uma pessoa muito caridosa e gostava muito de crianças e idosos, inclusive. O convento no qual ela vivia tinha um trabalho enorme para cuidar de idosos sem condições ou então dos que não tinham familiares. Então ela pediu os amigos, morar mesmo na Jaime Bezerra, que eu não sabia do dinheiro, né? Famílias, que é dinheiro. E ela conseguiu. Como ela morava no convento em Belém do Pará, vinha muito pouco a Fortaleza. Quando vinha, mais ou menos a cada 3 anos, era para descansar um pouco. Falaram que as duas, quando ela acordava de madrugada, estavam as duas de joelho no santuário. Então, ela e a Adélia. Ela deve ter sido alguém muito importante para a igreja, que a gente nem sabia, pois só foi após o seu falecimento que ficamos sabendo que ela era madre superiora do convento e nunca nos comunicou tal fato. Papai tinha muito orgulho dela, sempre ficava muito feliz ao saber a notícia dela ou que ela estava para chegar em Fortaleza. Já a irmã Eufrosina Maria de Baturité nasceu em 1922. Como enfermeira técnica, prestou serviços no Sanatório de Messejana, Hospital Albaniza Sarazate e dedicou todo o seu tempo no Instituto dos Pobres, em Maranguape. Irmã Eufrosina dirigia uma velha Kombi, na qual ia em busca de suprimentos para o lar. Seu companheiro de viagem era um cachorro chamado Caramelo, do qual ela tinha ciúmes e grande cuidado.
Irmã Eufrosina é lembrada por sua bondade e amor ao próximo. Ela faleceu em janeiro de 2009. Padre Valdir Medeiros Dantas nasceu em 11 de janeiro de 1931 e foi batizado na Igreja do Senhor Bom Jesus dos Aflitos, na Parangaba, sendo seus padrinhos sua tia-avó Luísa Mora e Domingos da Costa Silva. Padre Valdir foi o terceiro filho do marceneiro Raimundo Nogueira Dantas e Irene Amora de Medeiros. Ele era bisneto do capitão João Calixto Amora, que fez parte da Guerra do Paraguai, com participação em inúmeros combates, motivo de elogios e condecorações, além de prefeito da Parangaba. Valdir Dantas também era primo de 4º grau do escritor cearense Rodolfo Teófilo e primo de 3º grau do padre José Albano Sobrinho. Já por parte do seu pai, era bisneta do padre João Dias Nogueira e primo de 3º grau do padre Francisco Xavier Nogueira. E o Valdir entrou no seminário e queria ser padre, né? Ele gostava muito de brincar, assim, sabe? Muito dado, muito simpático, assim, muito extrovertido mesmo. Sempre ouvi falar muito bem do padre Valdir. Muito bem, sempre ouvi falar que ele era um homem que gostava de alegria. Pessoa que foi muito importante para a nossa família e era muito considerada por minha mãe. A partir do meu conhecimento da existência do padre Valdir, uma pessoa diferenciada, mas não contato pessoal. Eu o conheci através do que a mamãe falava. Às vezes ele ia na casa de mamãe, mas eu não tinha muito contato com ele. Sempre ouvindo falar dele nas melhores condições, o que ele tinha de melhor, o trabalho que ele fazia na paróquia. Sempre palavras bonitas, piadas, era um homem que ajudava muito as pessoas. Muitas pessoas na paróquia comentavam muito do dinamismo. Eu acompanhei todas as histórias dele, né? E meu pai tinha muito orgulho de ter tido um primo padre. Minha avó Madalena, que foi casada com o Francisco, sempre fala coisas lindas dele, lindas. Ela diz o quanto ele o ajudou, tanto com os filhos, como ajudou a ela mesma. Eu sempre fui muito próximo da família do padre Valdir, porque a minha irmã gostava muito da Terezinha e a casa do tio Raimundo ficava ali na Costa Balo. O padre Valdir sempre estava por lá, quando eu ia por lá. Outra coisa que ele fazia, eu achava interessante, porque geralmente os padres, quando estão fazendo a homilia, eles fazem a festa. Ele colocava a mão no altar, falava só bonita com a cabeça. Lá, eu era muito bem recebido pela minha prima Terezinha, que era irmã do padre Valdir. O padre Valdir também tinha outro irmão chamado Francisco Medeiros Dantas, que era considerado um dos homens mais bonitos de Fortaleza. O grande legado dele foi o seu dinamismo pastoral. Então, na época, de 60, ele já era aquele padre dinâmico, um grande incentivador das pastorais, dos movimentos. Então eu vejo que de fato o legado do padre Valdir foi esse legado de evangelização, grande evangelização. O jovem Valdir iniciou seus estudos no antigo Colégio São João e concluiu o primário no Colégio Cearense. Já aos 12 anos, optou pela carreira eclesiástica, entrando para o Seminário da Prainha, onde se ordenou padre aos 23 anos, em 5 de dezembro de 1954. Em 1955, foi nomeado vigário da cidade de Maranguape, onde ficou até 1956. Em 24 de fevereiro de 1957, foi transferido para a Igreja Matriz de São José do Ribamar, na cidade de Aquirás. Em 1958, construiu a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, na comunidade. Padre Valdir deixou seu maior legado de luta e trabalho
permanecendo por 5 anos em Aquirás. Em 1964, foi transferido para a cidade de Redenção, para a Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Em 1967, veio para Fortaleza e formou-se em administração de empresa pela Universidade Federal do Ceará. Ele também era formado em filosofia. Ainda no mesmo ano, foi exercer o ministério sacerdotal na Igreja de São Francisco no Dias Macedo, fundada pelo seu avô Pedro Dantas. Ali permaneceu por 5 anos, onde lutou para que a igreja fosse elevada à paróquia. Em 1971, foi vigário da Igreja de Nossa Senhora da Glória, na Cidade dos Funcionários, onde ficou até a sua morte em 1975. Em 20 de janeiro de 1967, foi criado o Colégio Juventus de Fortaleza, uma instituição de ensino católica que nasceu pela fé dos padres Gotardo Lemos, Oscar Peixoto e Valdir Dantas, sendo o padre Gotardo Lemos diretor da instituição e o padre Valdir Dantas vice-diretor e professor de 1973 a 1975. Em julho de 1975, Padre Valdir viajou para o Rio de Janeiro, mas no caminho, o ônibus da Expresso Cearense, do qual viajava, virou em Minas Gerais, matando 8 pessoas, entre elas o querido padre, aos 44 anos. Sua morte causou grande comoção entre amigos e familiares, sendo publicada no artigo do Instituto do Ceará, Datas e Fatos para a História do Ceará. No ano seguinte, por lei municipal, a Praça da Matriz do Dias Macedo leva seu nome. Já em 1996, foi homenageado com seu nome em uma das ruas da cidade de Aquirás. Antes dele viajar, ele pegou na barriga da minha mãe, que estava com 7 meses, e falou que voltava para fazer o meu batizado. Mas, infelizmente, houve um acidente em que ele veio a óbito. Principalmente porque ele estava em viagem sacerdotal e não se esperava que um sacerdote tão novo perdesse a vida de uma maneira tão trágica. Foi muito triste, né? Principalmente porque ele sai daqui bom, sadio, e durante essa viagem ao Rio de Janeiro ele passou por esse problema, né? Foi triste. Triste mesmo, porque foi uma coisa assim inesperada, né? Repercutiu muito na família, todo mundo ficou consternado. Eu acompanhei um pouco, porque a mamãe foi visitar quando o corpo dele chegou em Fortaleza, veio pra cá. Foi um choque para toda a família, porque realmente foi assim, imprevisível. Deus, chegou o momento dele, Deus chamou. O meu conhecimento real com o Padre Valdir foi o falecimento do Tiamundo, que houve a exumação do corpo, né? E eu fui assistir. Também eu lembro que quando eu fui ver o sepultamento de Tiamundo, quando abriram lá o jazigo para fazer o sepultamento, o Padre Valdir estava intacto, sempre com as mãos postas, tinha até o cabelo, e a roupa como que fosse de bronze. O Valdir teve que ser retirado para ir para a alçada, só que ele estava inteiro, completamente inteiro. E lá quando abriram, né, tiraram o caixão do Padre Valdir, ele estava intacto. Nada tinha acontecido com ele, parecia que ele tinha acabado de ser enterrado. Aí eles mandaram todo mundo se retirar, aí fecharam, queriam fechar novamente, mandou todo mundo se retirar e eu vim embora. Aí eu não lembro mais do que aconteceu depois. Pássaro livre quero ser, e o meu canto a soprar no vento, com a luz da luz das estrelas. Eu me sinto muito orgulhosa de ter pertencido a essa família. De toda essa importância, não é que vão me orgulhar, mas é porque eu acho que a base da formação da gente vem daí. Atualmente ainda representa mais, porque eu conheci a família Dantas, mas passei muito tempo afastado justamente por isso. Eu acho feliz, eu acho uma coisa maravilhosa, assim, do orgulho de fazer parte, quero participar, quero
quero ver as gerações participando, eu acho que o caminho é esse. Sim, só sinto falta de não ter participado com mais intensidade nos eventos passados. Honra pertencer a uma família que tem, vamos dizer assim, uma tradição de honestidade. Porque foi uma família que fez muito pelo Estado, né? Então a gente tem que reconhecer isso aí, né? Eu vi a família Carneiro, assim, muito amada, mas assim, são pessoas assim, um pouco mais sisudas, um pouco mais duras. Não que seja de coração duro, mas teria que mostrar aquela postura que veio do meu avô e que talvez tenha vindo dos antepassados dele, de ser aquela pessoa dura. Então eram pessoas que não sorriam, eram as pessoas que não se levantavam, eram as pessoas que não se gesticulavam. Então quando eu conheci os Dantas, eu digo, eu sou Dantas? Quero ser, e o meu canto a soprar no vento, com a luz da lua e das estrelas, meu amor romper as barreiras. Oh, yeah.